Fala, moçadinha, tudo bem? Aqui é o professor Weller, dando continuidade no nosso estudo do Direito Constitucional. Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre os mecanismos de estabilização constitucional referente à nossa unidade 4, tá? Aqui, moçada, basicamente vamos falar de 3 pontos. E desses 3 pontos, um já foi debatido na unidade passada, que é a intervenção. Aqui, então, nós vamos falar sobre quais são esses mecanismos de estabilização constitucional. Olha só, vamos lá de novo, hein? Mecanismos de estabilização constitucional, ou seja, eu preciso de ferramentas para buscar estabilizar, para buscar trazer de novo uma estabilidade à nossa Constituição. Essa é a ideia. Veja que com isso vai simplificar o seu estudo. Quais são esses 3 mecanismos? Nós temos 3. Intervenção, estado de defesa e estado de sítio. A intervenção foi trazida na unidade passada, onde ela pode ser de forma voluntária ou provocada. Na provocada nós temos as 3 formas que foram ditas e quais são as oportunidades que é cabível a intervenção. Então aqui nós vamos dar algumas dicas para vocês sobre o estado de defesa e o estado de sítio. O estado de defesa, moçada, ele está previsto no artigo 136 da nossa Constituição Federal, e aqui o que acontece? Ele é decretado pelo presidente da República, ouvidos os conselhos de República e os conselhos de defesa nacional, aonde, após ele decretar, ele envia para aprovação do Congresso, e a finalidade específica do estado de defesa é para preservar ou restabelecer em locais específicos e determinados algum caso de iminente instabilidade institucional ou quando uma região é atingida por uma grave, uma calamidade grave de natureza, de questões de natureza. Ou seja, vamos lá, o estado de defesa, ele vem a ser decretado pelo presidente da República quando ele ouve os conselhos de defesa e o conselho da República, para qual finalidade? Preservar ou reestabelecer em locais específicos a ordem pública e a paz social que foram agredidas por uma iminente instabilidade institucional ou foram vítimas de alguma calamidade relacionada a acontecimentos naturais, acontecimentos da natureza. Para isso, é cabível o estado de defesa. Duração, até 30 dias, prorrogável uma vez por igual período. Então, basicamente, esse mecanismo de estabilidade constitucional existe para essa finalidade. O estado de defesa, previsto no artigo 136, tem a ideia de que ele é decretado pelo presidente, aonde ele tem a duração de até 30 dias, prorrogável uma vez por igual período. Em qual situação? Em caso de buscar preservar ou restabelecer a ordem pública e a paz social que foram afetadas por uma instabilidade institucional ou por uma grande calamidade advinda da natureza, aonde? Em locais específicos e determinados. Próximo, estado de sítio. O estado de sítio está previsto no artigo 137 da nossa Constituição. E para que ele serve, moçada? Para que vem qual o significado da existência desse mecanismo? Ele é uma medida extrema, utilizada em quais casos? Em casos de gravidade que comprometem a nossa ordem constitucional em situações de segurança do Estado, declaração de guerra ou resposta a uma agressão armada estrangeira. E, por fim, quando, naquele estado de defesa, aquelas regras, aquelas normas não venham a gerar efeito. Vamos devagarzinho recapitulando. O estado de sítio, previsto no nosso artigo 137 da nossa Constituição, ele existe para quê? Ele é um mecanismo, moçada, que vai ser utilizado em situações extremas. Quais são essas situações? Situações que afetam a nossa ordem constitucional e a segurança do Estado, como quais? Declaração de guerra, resposta armada a uma agressão estrangeira, ou no caso de ineficiência das normas estabelecidas no estado de defesa. Então, só por isso você já consegue enxergar que o estado de sítio ele é mais forte ou mais severo do que o estado de defesa. Por quê? Só pelo simples fato de que aplica-se ou é estabelecido estado de sítio quando, lá naquele local certo e específico, as normas do estado de defesa não surgem resultado
pode ser decretado estado de sítio. Uma diferença importante também aqui, moçada. Lá no estado de defesa, o presidente da República, ele decreta. Aqui no estado de sítio, não. Ele pede, ele solicita ao Congresso Nacional que venha a aprovar o estado de sítio. Lá, então, no estado de defesa, ele decreta, depois manda para aprovação do Congresso Nacional. No estado de sítio, com essa questão de uma situação extrema, ele, então, solicita ao Congresso que venha a aprovar o estado de sítio. Então, são essas as diferenças básicas que eu preciso passar para vocês. Mecanismo de estabilização constitucional. Preciso buscar trazer uma estabilidade para a nossa Constituição. Quais são os mecanismos? 3. Intervenção, que nós passamos na aula passada, onde ela pode ser de forma voluntária ou provocada. Estado de defesa, que ela é estabelecida, decretada pelo presidente, para situações que venham a ferir a nossa ordem pública ou a paz social, em local certo e determinado, em situações que venham a ameaçar a instabilidade institucional ou em situações de graves calamidades provocadas por acontecimentos naturais, e o estado de sítio, que ele é uma situação extrema, onde que o presidente solicita ao Congresso a sua aprovação e vem a ser em situações de declaração de guerra, resposta armada à ameaça, à agressão estrangeira, ou quando o estado de defesa não surge os seus direitos. Informações importantes. Quando nós estamos aqui sobre a questão de estado de defesa e estado de sítio, algumas garantias podem ser suspensas, tá? Como, por exemplo, liberdade de expressão, direito de reunião, inviolabilidade do domicílio, quando em estado de defesa, para aquele local específico, ou quando no estado de sítio, elas podem vir a ficarem sobrestadas durante a utilização, a aplicação desse mecanismo de estabilidade constitucional, tá bom? São essas as dicas que eu queria deixar aqui para vocês. Um bom estudo e até a próxima.